forte ao coração de todo mundo aqui que se permitir ser tocado por Ele. Amém? Amém. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Quem pode me ajudar? Eu vou precisar da ajuda de vocês para dar um exemplo hoje aqui. Eu vou contar uma história para vocês, mas antes, eu vou pegar aqui um objeto meu. Eu vou colocar aqui nessa caixa. Eu quero que vocês vão colocando o objeto de vocês. Um objeto por pessoa aqui dentro. Um objeto por pessoa. Vamos lá. Vai indo. Um objeto. Todo mundo tem que colocar um objeto aqui. Qualquer objeto. Só não vale a Bíblia. O resto vale tudo. Caneta, caderno, copo, batom, óculos, bolsa. Bolsa é mancada, Vai pondo aí. Enquanto isso, pessoal, eu já vou contando a história. Presta atenção aqui na pastora. Aí você tira. Ó, presta atenção, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto ela vai pegando aí, eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu quero contar uma história. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa história. Existia um homem carpinteiro. E essa história que eu vou contar é a história do carpinteiro infeliz. Puxa, por que o carpinteiro infeliz? Por que não o carpinteiro feliz, né, pastora? Por que a história do carpinteiro infeliz? Você vai entender por que o carpinteiro é infeliz. Esse carpinteiro, ele caminhava, sempre que ele caminhava, que ele andava, ele ia com as suas ferramentas colocadas aqui no seu bolsinho, na sua roupa, né, de carpinteiro. E fora este peso que ele levava, ele carregava na sua mão direita uma pedra. Ele carregava na sua mão esquerda outra pedra. Mas não é só isso. Ele tinha uma pedra sobre a sua cabeça. E ele tinha uma pedra maior ainda sobre as suas costas. E esse homem, ele era feliz? Não era feliz. Está começando a entender por que ele não era feliz? Assim era a vida desse homem. Para onde ele ia, lá ia o carpinteiro fazer o trabalhinho dele lá, com as suas ferramentas, sua pedrinha, sua pedrona, sua pedrozona, não sei como é que fala aí, como que é uma pedra grande? Pedrona, uma rochona. E aí, enfim, essa era a vida deste homem. Até que um dia aconteceu uma coisa. Alguém no meio do caminho falou para esse homem assim: oi, senhor, por que o senhor está segurando esse peso, essa pedra na sua mão? Aí ele olhou para a pedra e falou: oi, eu nem tinha percebido que eu estava com essa pedra aqui. Rapaz, não tinha nem notado ela, ainda bem que você me contou. Porque ela estava fazendo aí um grande estrago. E aí o que ele fez? Usou a pedra. E aí, então, o que aconteceu? Ele continuou a sua caminhada lá. E aí alguém falou: ô senhor, por que o senhor tem uma pedra tão grande nas suas costas? Aí ele falou: pedra? Nas minhas costas? Poxa vida, eu sempre senti uma dorzinha aqui, mas eu nunca tinha reparado que tinha uma pedra tão grande nas minhas costas. Que momento foi que essa pedra foi parar aí? E aí, então, ele o quê? Se libertou daquela pedra. E assim foi. Conforme ele ia andando, as pessoas iam olhando para ele e falando: e essa pedra da sua outra mão? E essa pedra da sua cabeça? Por que o senhor está carregando? E aí esse homem, ele foi percebendo. Tá pesado, filha? Tá pesado? Agora, me fala uma coisa. Por que você está carregando isso?
Ninguém pediu para ela segurar. Filha, por que você está segurando isso? Eu não percebi nada. Foi um impulso. Foi um impulso de pegar. Então agora vamos fazer o seguinte. Coloca aí no chão. Pega só o que é seu. Segura aí o que é seu. Tá livre. Só mochila. Pega só o que é seu. Ufa. Isso é o que é seu. Isso aqui é meu. Me dá aqui o que é seu. Deixa eu ver. Isso aqui é seu. Mas você estava carregando tudo aqui. Vocês viram, gente? Em algum momento eu pedi para ela fazer isso? A resposta dela foi o quê? Automático, impulso? Foi isso, né? Eu não percebi. Foi pegando. E dali a pouco ela estava o quê? Segurando o peso desnecessário. Porque o que eu falei é cada um pega o seu peso e coloca aqui. Mas a gente entende que aquele carpinteiro era infeliz, porque é impossível alguém ser feliz quando se carrega peso desnecessário. Entende? A Bíblia fala assim, ó: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Ah, mas isso você já sabe. Sabe por que você já sabe disso? Você já sabe porque você tem ouvido isso culto após culto. Quem estava aqui no dia do balde? Quando você aprendeu aí no balde, né, no culto do balde, há dias atrás, você entendeu que você não pode carregar baldes que são pesos, né, que não lhe pertencem, que são pesos desnecessários, que só atrasam a sua vida. Você já sabe disso. Deus já lhe ensinou. E não foi só essa vez não, Ele te ensinou tantas outras. Ele já falou para você, ó: traz um fardo pesado, eu vou te aliviar. Você já aprendeu isso? Já aprendeu. Mas então, se você aprendeu, eu te pergunto, por que é que Deus está voltando no mesmo ponto? Por que é que Deus está voltando novamente? Será que tem algo aí passando pelos teus olhos que você não tem notado? Será que tem algo que Deus quer falar que você não tem percebido? Bom, eu quero falar sobre uma coisa muito importante. E essa coisa muito importante é algo que, se nós não tivermos isso na nossa vida, a gente não vai vencer. Não importa aquilo que a gente ouça, quantos cultos a gente ouça sobre as coisas, sobre como devemos ser, a gente não vai ser bem sucedido se a gente não tiver esta coisa que eu quero falar hoje. Sabe qual é o nome dessa coisa? Percepção. Repete comigo aí. Percepção. Percepção. Eu fui lá no dicionário, igual a pastora Vilma faz, para saber o que significa percepção no dicionário. E percepção diz assim, ó: percepção, aprender por meio dos sentidos, ter consciência, impressão, intuição. Usando português claro, é perceber, para ficar mais fácil de você entender. Ter percepção é o quê? Perceber. Na história que eu contei para vocês, o problema do homem era a pedra? Não. Ou era o pedrão nas costas dele? Esse era o problema dele? Não. Você sabe me dizer qual era o problema desse homem? Ele não tinha o quê? Percebido. Mas pastora, mas que história fake, né? Porque como que uma pessoa não vai perceber isso? E sim, é uma parábola aí para você se enxergar. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A
As pessoas não têm percebido espiritualmente o peso que elas têm carregado, infelizmente. As pessoas não têm notado, espiritualmente falando. A gente prega, se livra dos baldes que não te faz bem. Chuta o balde que você tem que chutar. O balde do pecado, o balde das mágoas, as mágoas do passado que te pesam hoje. Elimina isso. A gente fala, só que muita gente entende que ela tem que eliminar, mas ela não consegue enxergar o que está sobre ela, porque elas não têm percebido, elas não conseguem perceber. E aí fica, eu queria falar sobre algo assim. A obreira Larissa estava falando no último culto sobre hábitos, né? Como uma pessoa não pode perceber o mal na vida dela? Como que a pessoa não pode perceber que o pecado não vai levá-la a nada? Como que ela não pode perceber que alguma atitude que ela está tomando não está agradando a Deus? Como que ela não percebe? Por causa do hábito. Aquilo que a obreira Larissa pregou aqui na terça-feira é muito verdade, a força do hábito. Aquele homem, não é que ele não percebeu. Na verdade, ele não percebeu porque ele já estava acostumado com o peso. Então, aquele peso estava lá e ele estava acostumado a se arrastar. E o nosso erro é a gente se acostumar com aquilo que a gente não pode se acostumar. Quando a igreja se acostuma com o que não deve se acostumar, existe um problema. Por exemplo, o seu passado. Talvez exista uma situação terrível que tenha acontecido com você no passado, que a gente já falou em quantos cultos? Me responde, por favor. Quantos cultos a gente já falou? Enterro passado, abandono passado. Passado você não consegue mais mudar o passado. O passado aconteceu. Você muda agora o quê? O futuro. O passado você não. Então, esquece o passado. Esquece e recomeça. Quantas vezes você ouviu essa pregação? Me fala. E por que é que quando eu vou atender uma pessoa, o primeiro problema que eu tenho que resolver são problemas do passado? Quantas vezes você ouviu aqui neste púlpito que você tem que se livrar dos traumas que você passou na sua vida lá atrás para você conseguir ser bem sucedido? Que esses traumas existiram, te trouxe dor, mas você pode pegar esses traumas e falar: Jesus, me ajuda, eu não consigo sozinho. O Senhor me ajuda? Ele tira esse peso e coloca o peso dele que é leve, o fardo dele que é leve e suave, ele coloca paz. A gente já falou quantas vezes sobre isso? 10 milhões. Você já ouviu isso 10 milhões de vezes. Mas quando você olha para você, você fala assim: poxa, eu não consigo fazer tal coisa porque na minha cabeça veio o trauma do passado e não sei o que, não sei o que. Você ainda está o quê? Carregando. As mágoas, a pessoa está ali magoada por uma situação que aconteceu, já passou. Você já orou a respeito disso? Uma vez nós pregamos para Deus nos dar capacidade de perdoar as pessoas que jamais nos pediram perdão. E nós iríamos perdoá-las não por elas, porque independente delas merecerem ou não o perdão, nós merecemos paz. Quem lembra disso? Mas por quê? Que quando eu faço um atendimento com vocês, vem a ideia de que, porque eu não consigo superar tal coisa. Então, o que a gente compreende? Compreende que vocês muitas vezes ouvem a mensagem, vocês entendem o que precisa ser feito, mas vocês não percebem o que está acontecendo com vocês. Esse senhor, se alguém chegasse naquele senhor e perguntasse assim: o senhor acha que eu devo caminhar com uma pedra nas mãos? Com certeza aquele senhor iria falar: não, isso não é bom. Mas ele estava carregando pedras nas suas mãos. Você compreende? É mais fácil a gente olhar o outro, não é? Do que a gente perceber a quem?
ter percepção de nós, das coisas, perceber quando algo não vai bem. Isso é que é percepção. É quando você percebe o que é bom, o que não é, o que você está carregando, o que não está. Quando você percebe se as suas atitudes são bom testemunho ou não, sem que ninguém precise chegar em você e falar: escuta, essa atitude sua é um mau testemunho. Sem que ninguém te avise, será que você não consegue parar e falar: eu acho que eu estou carregando um mau testemunho aqui. Eu devo carregar um mau testemunho? Não. É bom para mim? Não. É bom para as pessoas ao meu redor? Não. Mas muitas vezes as pessoas não percebem. Ela percebe sim o mau testemunho do outro. Ah, fulano está dando mau testemunho. Porque é notável. É fácil você olhar o outro. Você enxerga, ele está fora de você. Mas você enxergar a si mesmo e perceber. Perceber. Isso é muito importante. Às vezes, nós não vencemos na vida porque nós não percebemos as coisas. Nós não percebemos as coisas. E nós vamos fazendo as coisas aonde? No automático. Vamos fazendo as coisas por impulso, né? Vamos fazendo ali no automático. Quando a gente para, né? Para a gente analisar, por exemplo, né? Analisar o que houve, né? Quando a gente volta na história e olha o homem, ele percebia, ele alegou que não havia percebido. Aqui, com a Verônica, o que ela alegou? Não havia percebido. Quer dizer, era para estar aonde? Aqui, eu não coloquei aqui e falei, ó, vocês estão colocando e tal. Mas muitas vezes, independente desse exemplo que foi dado para ensiná-los, na nossa vida a gente faz isso. A gente pega o que não é para a gente pegar. A gente pega responsabilidades que não nos pertencem. Responsabilidades que não nos pertencem. A gente fica sem dormir por situações, problemas que não são nossos. E eu não estou falando que você não deve se preocupar com os seus irmãos. A Bíblia, lá em Gálatas, fala que a gente deve ajudar uns aos outros a carregar os fardos. Mas eu não estou falando nesse quesito, eu estou falando de você tomar aquilo que não te pertence. Existem pessoas que ela não está ajudando o outro a carregar algo, ela está ali recebendo uma pressão e permitindo que as pessoas coloquem sobre ela uma pressão que não deveria estar nela, que não pertence a ela. Uma culpa, por exemplo, que não pertence a ela. A gente precisa tomar cuidado com isso. Cuidado. O que é percepção? Perceber. E sempre que você não percebe, sempre que você não percebe algo, é porque você está distraído. E sempre que você está distraído, vai acontecer algo que não é legal. Vamos falar de um exemplo fácil. Eu estava vindo e eu vi aqui, por exemplo, um acidente que um casal não, 2 irmãos, estavam voltando do enterro da avó, sofreram um acidente na estrada e morreram, faleceram os 2, na volta do enterro da avó. Eles bateram de frente com uma carreta. E na hora eu pensei, alguém estava distraído. Alguma coisa aconteceu. Como que a senhora tem tanta certeza? Eu tenho certeza absoluta que alguém estava distraído nesse acidente. Ou o pessoal aqui do carro estava distraído por conta da morte da avó e estava desfocado no trânsito. Ou o motorista estava desfocado, o motorista da carreta estava desfocado. Alguma coisa aconteceu que ele não estava percebendo o trânsito, o perigo. Ah, mas e se foi algo que quebrou? Às vezes perdeu. Ah, então pode ter sido um descuido de quem fez a manutenção do carro. Alguém estava distraído nessa história. Você pode ter certeza, alguém estava. Sempre que existe um acidente,
Alguém estava distraído, alguém não percebeu. Por isso que na nossa vida física, a gente precisa estar atento e perceber as coisas. Você está no trânsito, você precisa estar no trânsito, não no celular. Porque você tem que perceber o trânsito. Você está entendendo? Então, é por isso que a gente precisa o quê? Focar nisso. Ah, pastora, mas é correria, às vezes a gente esquece. Sim, às vezes alguém me liga, eu atendo, mas o certo é nem atender. Mesmo coisa rápida, esse seria o certo se a gente parar para ver. Mesmo coisa rápida, porque não só precisa de um segundo para dar errado. Então, claro que vocês não vão, né, ficar enquanto está dirigindo aqui no Facebook, mas às vezes a gente perde ali. Uma coisa rápida a gente pode perder. E Deus falou no meu coração sobre isso hoje. Deus falou no meu coração sobre essa questão de percepção. Se na nossa vida real é assim, igual na minha empresa, o dia em que a pessoa que estava na serra deixou de prestar atenção, quando ela prestava atenção, ela trabalhava normalmente. Quando ela deixou de prestar atenção, ela estava lá, ó, na serra, arrancou o dedo. Foi o dia em que deixou de prestar atenção. Quando que um casamento acaba? Quando um deixa de prestar atenção no outro. Quando um deixa de prestar atenção aos sinais. Isso que eu faço não agrada, eu preciso melhorar. As pessoas precisam ter atenção na vida, percepção. Se na vida a gente tem que aprender a ter percepção, o que é que na vida espiritual vai funcionar de forma diferente? Se na vida a gente tem que ter percepção, o que é que vai funcionar de forma diferente na nossa vida espiritual? A gente precisa ter percepção espiritualmente falando. Você perceber esse sentimento que eu estou sentindo não vai me levar para um lugar bom. Vai me levar para uma depressão, para uma tristeza, para eu chorar. Eu vou parar de querer sentir isso. Eu não vou ficar pensando nisso. Isso me traz tristeza. Eu vou louvar. É uma escolha. É você se perceber. Se perceber. Se perceber. É você perceber quando as coisas não estão legais. Ah, pastora, eu não estou conseguindo chegar a tempo do culto. Eu não estou conseguindo, enfim, ficar acordado no culto. Alguma coisa está acontecendo. Você precisa olhar, precisa se perceber. Antes que alguém perceba e fale para você, ó, você tem que parar de dormir. Então você precisa o quê? Se perceber. Quando algo não está indo bem. Na sua saúde não é assim? Minha saúde começou a eu tenho que me perceber, não está legal. Então eu vou no médico. Deus deu sabedoria para os médicos, para a gente poder usá-los quando a gente precisar. E não ficar assim, não gosto de médico não. Então você vai morrer e não vai usar a sabedoria que Deus deu para os médicos. Porque você não se percebe. Ah, eu até percebo, pastora, que meu corpo não está bem, que a minha saúde não está legal. Mas eu não tenho vontade de ir para o médico, não sou desleixada. Então percebe o seu filho ali que vai ficar sozinho sem você. Né? O dia que você vier a faltar, percebe alguma coisa. Percebe, porque algo tem que te mover. E o que eu estou falando para você é algo muito sério. Porque Deus fala comigo. E eu estou falando isso para vocês. Algo precisa nos mover. Amém, pessoal? Algo precisa acontecer em nós, né? Que é termos essa percepção. A gente precisa deixar nascer a percepção. Deixar brotar essa percepção. Essa percepção é o nosso bom senso, a nossa inteligência, da gente entender as coisas, da gente pensar como que a gente deve agir para agradar a Deus, como que a gente deve ser. Se é válido na nossa vida física, tem que ser válido na nossa vida espiritual. Você sabe que um dia
Paulo fez uma oração pelos filipenses. Ele fez uma oração. Você sabe qual foi a oração que Paulo fez para os filipenses, para aquela igreja, para aquelas pessoas ali? Olha a oração que ele fez. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Olha só que maravilha. O que ele está orando? Que o amor daquelas pessoas aumentem cada vez mais em conhecimento. Que cada vez mais eles conhecessem a palavra do Senhor, a vontade de Deus, e o amor de Cristo pudesse inundar aquele povo, aquela igreja. Essa é a primeira parte, né? Agora, olha a segunda parte. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e aumente em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que forte. Olha qual é a oração de Paulo. Paulo ora primeiro pelo amor, né? Pelo conhecimento. E aí ele ora pelo quê? Pela percepção. E por que ele ora pela percepção? Para discernir o que é melhor. Ele fala. E percepção para discernirem o que é melhor. Olha que forte isso, gente. Na nossa vida a gente precisa ter essa percepção, a fim de sermos puros e sermos irrepreensíveis até a volta de Cristo. Então, uma pessoa que tem percepção, uma pessoa que percebe as coisas, uma pessoa que é atenta, que não é distraída, nem na vida dela e nem na fé, essa pessoa, ela consegue vencer. Ela recebe uma pregação, ela não se distraiu com a mosquinha que passou, ela está assim na pregação, entendendo, ela está mastigando ali, ó, o alimento dela espiritual, está percebendo aquilo que o Espírito Santo quer falar com ela. Ela não está na resistência, não é para mim essa palavra, para ele. Ela está percebendo. Talvez não é um problema que eu estou, um pecado que eu estou cometendo agora, mas eu posso vir a cometer se eu não vigiar. Alguma coisa, sempre que você ouve uma pregação, se você, meu amado, está ouvindo essa pregação, ela é lição para você. Entenda isso. E o objetivo da palavra de Deus, o objetivo de Deus, da pregação, é fazer você crescer espiritualmente, para você ter percepção, entendimento, para você se enxergar. Às vezes você não se enxerga, em uma pregação você se enxerga. Isso é importante. Ou às vezes você não se enxerga numa pregação que deveria se enxergar, porque você está desatento, distraído espiritualmente. Às vezes está na tua cara que Deus está falando, mas você vai reverter tudo para entender aquilo que agrada o seu coraçãozinho. Não é assim que as coisas devem funcionar. Nessa história, o problema nem foi o peso, foi ele perceber. Aliás, não perceber o peso. Porque o peso é que se resolveu muito rápido. Assim que ele percebeu, ele eliminou. Como que você vai eliminar se você não percebe o problema na sua vida? Como que você vai resolver a tua vida espiritual se você não enxerga o problema nela? Como que você vai mudar o seu modo de falar, de agir, de ser, se você não enxerga o problema no seu modo de agir, de falar e de ser? Você tem que enxergar. Sem percepção você não vai a lugar nenhum. Paulo fez uma oração. É amor e
conhecimento para a igreja, percepção para se manter fazendo as coisas certas que tem que fazer. Para entender melhor o que tem que ser feito de fato para ir para a glória. É simples assim. E a gente precisa entender. A gente precisa ter bom senso, estar atento. A palavra não pode ser falada e você deixar entrar por aqui e sair por aqui. É interessante. A gente fez o teatro domingo, né? O teatro foi muito forte. Quem achou muito forte? Muito forte. E teve uma pessoa que veio como visitante. E essa pessoa, ela fez um elogio tão grande. Falou, mas que igreja maravilhosa. Que pessoas maravilhosas. Pois essa pastora, como ela escreve teatro. Sempre que eu falo para todo mundo sobre teatro, eu falo da igreja de vocês. E aí ela fez esse elogio. E eu falei assim, não foi para mim, né? Foi para outra pessoa. E eu pensei, puxa, eu poderia praticar o que aprendeu no teatro. Porque o objetivo é isso. E a gente precisa entender isso. Poxa, qual era o objetivo do teatro? Tocar nos corações das pessoas. A pessoa achar que um lindo, maravilhoso, emocionante e não dar um passo de atitude serviu de quê para ela? Poxa, ela não percebeu a mensagem. Ela foi elogiar a pastora, ela não percebeu a mensagem. A mensagem era uma transformação para a sua própria vida. Meu amado, vocês precisam estar atentos. Quando a gente faz um teatro, quando a gente faz qualquer culto, uma pregação, sentado no parque, que a gente sentar para falar uma palavra, um debate, um encontrão, sendo um pastor, sendo um obreiro, sendo quem for, tem ali uma mensagem que você vai ter que perceber. O que Deus quer falar comigo hoje? Você precisa perceber. Se você não perceber, você não sai do lugar. Você não sai do lugar. A gente faz aqui os ensinamentos, e se você não perceber a lição que a gente quer dar através desses exemplos, foi só um momento de riso. Você riu? Foi engraçado, né? Ver ela ali. Legal. Eu vi as pessoas rindo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Deus espera de você é que você perceba. Perceba o que Ele quer falar. Comece a perceber. Percebe os sinais. Porque Ele está aqui falando isso é um sinal. Comece a olhar os sinais. Comece a perceber o que Deus quer te falar. Muda. Deus quer muito mais do que você vir para a igreja para ser um clube, um culto legal, divertido. É mais. É muito mais. É muito mais do que ter um momento de divertimento. Eu fui no teatro, tinha um momento de divertimento. No cinema tem um momento de divertimento. Aqui na igreja, eu não posso vir para ter um momento de divertimento. Ah, mas é divertido, que bom. Porque o momento de divertimento acontece aqui, mas esse não é o foco, não é o objetivo. O objetivo é transformar a sua vida. Que bom que a gente consegue fazer de forma divertida, para aprender a atenção das crianças, né? Que bom. Mas você não deve vir para a igreja porque é divertido. Você não deve assistir um teatro porque os teatros da igreja são bonitos. Você compreende? Você deve perceber a mensagem. Quando você assiste um teatro, é para você entender a mensagem que Deus quer te passar. Está na hora do despertar. Está na hora. Até quando você vai ouvir culto após culto. E você não vai despertar para aquilo que Deus espera que você se atente. Quantas vezes Ele vai ter que
dar lições e repetir lições para que você se atente. Está na hora de, parar, acordar e vencer. Amém?